Queridos, um abraço para vocês. Daqui a pouquinho o Brasil vai dar uma surra na Argentina. Que o Senhor te abençoe, tá bom? O Senhor abençoe sua vida. Deus tem algo tremendo para falar com você. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Boa noite. Opa. Deixa eu tirar a máscara aqui. Melhorou agora, né? Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir no Salmo 11. Salmo capítulo 11. Quero compartilhar. Obrigado, viu? Salmo capítulo 11. A partir do verso 1 diz assim: No Senhor me refugio, como dizeis, pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Verso 4: O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Feche seus olhos. Meu Deus, nós estamos diante da tua palavra. Ela é tudo que nós precisamos. Que nessa noite seja um divisor de águas. Fale aos nossos corações. Que possamos ser edificados. Quero me colocar à tua disposição para que o teu Santo Espírito flua nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês sobre esse salmo de Davi. Ele usa uma expressão que para mim aqui é muito forte. E o tema dessa palavra é onde Deus está. Onde Deus está? E essa é uma pergunta. Quando Davi ele fala quando os fundamentos estão sendo destruídos. Davi ele está compartilhando aqui quando o mal começa a prevalecer, quando eles armam as suas flechas para atacar o bem, quando o mal está reinando. E Davi lança essa pergunta no verso 3, dizendo: olha, quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que o justo precisa fazer? Sabe, o que a pessoa, aquele que serve a Deus, o que nós precisamos fazer? E depois ele não traz a resposta, ele traz uma declaração. Mas quem sabe a pergunta de Davi é minha e a sua pergunta. Quantas vezes nós perguntamos, olha, aonde está Deus? Será que Deus não está vendo tudo isso? Será que quando isso acontece, Deus não observa? Por que Deus não intervém nessa e naquela situação? Quantos de nós às vezes já perdemos alguém? Por que Deus deixou isso acontecer? Sabe, e Davi ele traz essa pergunta. Então, irmãos, quando a doença ataca, às vezes quando o casamento se acaba, quando os filhos sofrem, às vezes a morte nos assalta, o que fazer? Mas o interessante é que Davi, depois da pergunta, ele não traz a resposta, ele traz uma declaração lindíssima. Ele diz assim: olha, o Senhor está no seu santo templo, e o seu trono está no céu. Essa é a resposta dele. Aliás, não uma resposta, uma declaração. Sabe, ele poderia questionar, mas ele prefere dizer: olha, eu não estou entendendo nada, eu não sei o que está acontecendo, eu só sei de uma coisa: o Senhor, Ele está no seu santo templo, e o seu trono está no céu. Aqui é respondida essa pergunta: aonde Deus está? Aonde Ele sempre esteve, num alto e sublime trono. Essa não é a visão de Isaías? É ali que Deus está, irmãos. Porque Deus, Ele não muda por causa das nossas tempestades.
os prédios podem cair, as carreiras podem desmoronar, mas Deus não, Deus permanece imutável. Deus não muda por causa dos meus e dos seus problemas. Ele permanece. Ele está no alto e sublime trono e Ele não está agitado de um lado para o outro, preocupado. É diferente. Então, irmãos, o que eu quero compartilhar e trazer a reflexão para vocês é como curar a dor e reconquistar a esperança quando nada parece dar certo. Como curar a dor? Às vezes, eu estou diante de pessoas aqui que têm dores às vezes do passado, dores porque perdeu alguém, dores por causa de um relacionamento. Às vezes eu estou diante de pessoas que têm passado por isso. Inclusive quando acontece uma tragédia, seja ela pessoal, nacional ou global, as pessoas perguntam como pode Deus permitir tudo isso? Mas é importante reconhecer que Deus, irmãos, Ele habita numa esfera diferente da minha e da sua. Ele ocupa outra dimensão. Não podemos comparar Deus quando nós temos os nossos pensamentos, quando nós temos os nossos projetos. Gente, se os irmãos puderem projetar, Isaías capítulo 55, verso 8. Isaías capítulo 55, verso 8 e verso 9, vai explicar isso para mim e para você. Mostra essa diferença. E aqui diz assim, olha: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Vocês percebem isso? Que Deus está numa esfera diferente, de que Ele ocupa outra dimensão, os pensamentos dele são mais altos. Às vezes nós tentamos entender, compreender, por que isso está acontecendo, por que isso está sendo conduzido dessa forma. Irmãos, aqueles que conhecem o Senhor, aqueles que temem ao Senhor, não precisa entender, você só precisa crer. Creia de que Deus vai reverter toda a situação. Sabe, os pensamentos de Deus não são os nossos. Nós não estamos na mesma vizinhança. Enquanto nós pensamos em preservar o corpo, Deus está pensando em preservar a alma. É diferente. Pensamos em evitar a dor para ter paz, mas Deus, Ele usa a dor para trazer paz. Vocês estão notando a diferença? De como que os pensamentos são diferentes, de como que os caminhos são diferentes. Nós decidimos, eu vou viver antes de morrer, e Deus instrui, você precisa morrer para poder viver. É assim, é simples. Aqui nós já matamos, como que Deus, Ele está em outra esfera. Nós gostamos aqui nessa terra daquilo que enferruja, e Deus gosta daquilo que dura. Enquanto nós focamos nas coisas desse mundo, Deus está pensando na eternidade, é lá na frente. Então, eu queria que vocês entendessem isso, porque o cenário que você às vezes está vivendo é um cenário irreversível aos olhos humanos. Tem coisas que você pensa que não vai resolver. Tem situações na Bíblia, tem homens na Bíblia, que quando nós lemos a história, por um momento, eu acredito que eles pensaram assim, não tem como, não tem saída. Olha José, estamos estudando sobre José, o pastor Carlinhos está dando esse estudo do livro do pastor Danilo, e eu estava observando algumas coisas, porque José, queridos, ele passou pela prisão, tudo injustamente no Egito, os seus irmãos venderam, a esposa de Potifar o entregou. Olha o que esse homem passou. Então, se a sua vida está desabando, imagina de José, irmãos. Imagina de José, aquilo tudo acontecendo. Você pensa que José, no momento daquele, às vezes ele pensava, gente, cadê Deus? Onde Deus está?
Certa vez João Batista pensou, vai lá ver se é Jesus mesmo, pelo amor de Deus, não estou entendendo. Vai lá ver se é Jesus mesmo. Aonde Deus, o que está acontecendo? Será que Deus se esqueceu? Deus, por que me desamparastes? Mas José foi passando por tudo aquilo. Irmãos, mas escuta, José estava passando por tudo, mas José tinha uma visão. Ele tinha uma visão que fazia aquele homem perseverar. José não vivia de vista, ele vivia de visão. Quando nós vivemos de vista, nós desistimos. Quando os meus olhos estão só nessas coisas, só no olho, gente, nós desistimos. Mas quando nós temos uma visão daquilo que Deus tem preparado, uma visão daquilo que a palavra de Deus nos promete, nós perseveramos. Nós não desistimos. Quando você olha lá para Moisés, por exemplo, cuidando do rebanho no deserto, não era o que ele mais gostava de fazer. Não era, queridos, o seu coração batia sangue de judeu. Doía quando ele via aquele povo, o povo dele sendo escravo, sendo maltratado ali. O objetivo dele era liderar escravos. Mas por que Deus deixou ele conduzindo ovelhas? Porque ele cuidava do rebanho ali de seu sogro. Às vezes nós não entendemos. E Moisés via aquilo e viveu uma vida ali no deserto por muito tempo, queridos. Mas Moisés tinha um sonho. Se José tinha uma visão, Moisés tinha um sonho também. E Deus sabia exatamente qual era o sonho dele. Pensa, Daniel estava entre os mais brilhantes jovens de Israel. Daniel, um jovem que chamava atenção, tinha um futuro inteiro pela frente. De repente, a cidade é destruída, acabou. Ele foi levado cativo, foi levado na condição de escravo, para servir na casa do rei, lá na Babilônia. Então você vê o cenário de Daniel passando por tudo isso. A sua cidade em ruínas, mas Daniel tinha uma grande fé, que não fazia aquele homem desistir. Então, irmãos, escuta, José estava na prisão, Moisés estava no deserto, Daniel foi levado cativo, momentos tenebrosos. O cenário que estava sendo desenhado era de derrota, era de frustração, era de desespero. Quem sabe se fosse outras pessoas tivessem desistido. Porque nem todos estão dispostos a passar pelo processo para viver o propósito. Nem todo mundo
Deus, Ele continua transformando cativos em conselheiros. Deus, Ele continua transformando dias difíceis em tempos de descanso. Ele continua sendo Deus. Nunca se esqueça disso, irmãos. Pode ser que a sua fé esteja abalada por algum motivo. Mas não saia da presença de Deus. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme da cabana, mas tem uma parte naquele filme que é fantástico. Um homem, ele está muito frustrado. E ele se aproxima de Deus, conversando com Deus. E ele diz assim: olha, se você é quem diz ser, aonde você estava quando eu mais precisei? Onde você estava? E Deus respondeu assim para ele: quando a única coisa que você enxerga é a sua dor, você não consegue me ver. Queridos, sabe por que muitas vezes você pergunta aonde Deus está? É porque a sua dor é maior do que a presença de Deus. Quando você olha para os discípulos a caminho de Emaús, Jesus se aproxima deles. E quando Jesus se aproxima, conversa com eles, eles não reconhecem Jesus. Sabe por quê? Porque a dor deles era maior do que a presença de Deus. Foi o que Deus respondeu. Quando a única coisa que você enxerga é a sua dor, você não consegue me ver. E nós não vamos ter experiência com Deus. A sua dor não pode tomar o lugar de Deus no seu coração. Por mais que não sei qual é a sua frustração, mas ela não pode tomar o lugar de Deus. Sabe, irmãos, Deus precisa ser maior que a sua dor. O que controla você não controla Deus. Deus não está nessa dimensão. Sabe, o que preocupa você não preocupa Deus. O que cansa você não cansa Deus. E é tempo de nós despertarmos. Sabe, é tempo de nós agirmos e nos comportarmos como filhos de Deus, como vencedores. Você já viu alguma águia preocupada com o tráfego? Não, por quê? Porque a águia, ela voa por cima dele. Ou vocês já viram uma baleia preocupada com o furacão? Não. Por quê? Porque ela mergulha debaixo dele. E um leão desesperado por causa de um rato? Não. Porque ele pisa nele. Queridos, Deus é maior do que qualquer problema que você esteja enfrentando. Ele é soberano. Ele anda por sobre as águas. Ele anda por sobre os problemas que você tem passado. Você às vezes não sente, ou às vezes você nem vê, mas Deus continua te sustentando e te guardando, e te livrando de todo o mal. Ele continua nos cercando com seus braços de amor. E muitas vezes nós questionamos, por alguma indignação, aonde está Deus? Como pode uma criatura questionar o Criador? Como pode o barro falar para o oleiro, você não me fez? Como? Irmãos, Deus, Ele é mais real do que você imagina. E quando nós temos esse entendimento da grandeza de Deus, da soberania de Deus, quando nós sabemos quem é Deus, nós também sabemos aonde Ele está. Então, aonde Deus está, queridos? Num alto e sublime trono. Aonde Deus está? No seu santo templo. Aonde Deus está? O seu trono
está nos céus. Ele permanece. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. E quando nós somos munidos desse conhecimento, de que Deus está num alto e sublime trono, por isso que na oração do Pai Nosso que estais nos céus. Ele está nos céus. As nossas orações, elas são estimuladas. Elas são convictas. Quero convidar a equipe de louvor já. Mas também, irmãos, é importante o conhecimento de que este Deus que está no céu, Ele escolheu se inclinar para a terra e ouvir o nosso clamor. Quando eu faço menção, dizendo que Deus, Ele está num alto e sublime trono, dizendo que o trono dEle está nos céus, eu não quero dizer, Ele não está tão acima de nós, a ponto de não ser tocado pelo nosso clamor. Ele não está tão acima de nós, a ponto de não ser tocado pelas minhas e as suas lágrimas. Ele é mais acessível do que você imagina. Sabe, eu quero que você feche seus olhos. Feche seus olhos agora. Eu quero que você reflita. Às vezes, foi alguma dor. Às vezes, foi uma perda que te fez entristecer com Deus. Às vezes, foi alguma frustração e você esperava que fosse diferente. Mas escute, igreja. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também são os pensamentos do Senhor. Igreja, escute. Às vezes, você não está entendendo nada do que acontece na atualidade. E você fica se questionando. Às vezes você não está entendendo nada do que está acontecendo na sua vida. Escute, Ele continua no controle. Ele não perdeu o controle. Quando Davi, ele abre o coração dele, quando ele vê que os maus estão prosperando, que os maus estão armando cilada, de que os maus estão querendo reinar, ele faz uma pergunta: o que fazer o justo quando os fundamentos são destruídos? O que nós devemos fazer? Ele mesmo responde com uma declaração tremenda, dizendo: olha, o Senhor, Ele está no alto e sublime trono. O seu trono está no céu. O Senhor está no seu santo templo. E naquele momento, ao invés de tentar achar um culpado, ele resolve adorar o Senhor, ele resolve exaltar o nome do Senhor. E eu quero desafiar você, igreja, mesmo que você não esteja entendendo, exalte o Senhor. Comece a declarar de que Ele está assentado. Ele está assentado no alto e sublime trono. Eu não sei o que eu preciso fazer. Às vezes você está sem direção, mas comece a declarar: o meu Deus está no alto e sublime trono, e Ele sabe de todas as coisas, e Ele há de suprir cada uma de nossas necessidades, e Ele há de trazer o livramento necessário. Por isso comece a exaltar o Senhor, comece a adorar o Senhor. Ah, Deus Está sentado
louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. E poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez aqui nesse lugar. Que a presença do Senhor seja sempre maior do que a nossa dor. O Senhor seja sempre soberano. E que a tua igreja reconheça a tua grandeza. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Deus te abençoe. Que Ele te leve em segurança. Espero você amanhã, hein? Forte abraço.